Olá, seja muito bem-vindo a esse vídeo. Meu nome é Angelita e eu tô aqui para falar um pouquinho para você a respeito de adoração, né? O que é adoração? O que nós entendemos por adoração? Conforme o dicionário, adoração é o ato de adorar. É o amor profundo e respeitoso. Adorar é prestar culto, ter muito amor. Culto é o amor intenso. Deus é o criador de todas as coisas. Então, toda a sabedoria humana vem de Deus. E toda a definição que nós damos às palavras também é dele. E nós podemos nos basear nessa definição, ou pelo menos usar essa definição, para entendermos um pouquinho do que aquelas palavras que estão inseridas na Bíblia, né, daquelas palavras que estão escritas ali, significam. Tanto para nós entendermos palavras desconhecidas, né? Tudo bem que nós temos hoje várias traduções da Bíblia para nós entendermos melhor, mas mesmo assim, em algum momento você vai ler na versão mais atualizada que tiver, você pode ler alguma palavra que você não sabe muito bem o que significa. Você pode ir lá tentar entender. E aí você olha para o contexto e vê o que estava querendo dizer ali, né? E principalmente para a gente não cair num erro básico, por exemplo, de achar que adoração é cantar. Achar que adoração é música. Aí, por exemplo, eu fico famosa, né? Eu gravo CD, não necessariamente nessa mesma ordem. Gravo um CD, sou adoradora. Não é assim. Adorador não é aquele que canta, nem aquele que toca, nem aquele que dança, nada disso. Quando o assunto é adoração, o próprio dicionário rodeia, mas ele chega no amor. Ele chega nisso. Não tem jeito. Tudo que você puder ler lá das definições de adoração e todas as palavras que envolvem adoração, elas sempre estão falando de amor. Sempre. Então, adoração, como nós vimos, segundo o dicionário, ela é sinônimo de muito amor, profundo, respeitoso e intenso. Profundo nesse contexto é o que vem do íntimo. Respeitoso significa cortês, atencioso, obediente. Intenso é ativo, enérgico. Ativo é aquele que exerce ação. Com todas essas definições, então, eu posso entender que a adoração é o ato de investir todas as minhas energias para expressar em todo o tempo o amor que eu sinto por Deus ao obedecer a sua palavra. Simples assim. Ficou confuso? Vamos lá. Vamos ver o que tem na palavra de Deus que nos confirma tudo isso que eu disse. Lá em João 14, do 21 ao 26, diz assim: Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Disse-lhe Judas, não Iscariotes: Senhor, de onde vem que te has de manifestar a nós e não ao mundo? Jesus respondeu e disse-lhe: Se alguém me ama, guardará as minhas palavras, e o meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Quem não me ama não guarda as minhas palavras. Ora, a palavra que ouvistes não é minha, mas do meu Pai que me enviou. Tenho-vos dito isso estando convosco. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Aqui nós temos alguns pontos a observar. São duas coisinhas que Jesus deixa bem claro nesse trecho. Para provar que o amo, necessariamente preciso guardar sua palavra. Uma das definições de guardar é observar, não infringir, cumprir, ou seja, obedecer. Na própria versão, na NVI, que é a nova versão internacional, o versículo 21, ao invés de falar aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama, diz: quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. Ou seja, as traduções da Bíblia já entendem guardar como obedecer, né? Nós entendemos que guardar é obedecer. Se nós olharmos no dicionário, guardar é obedecer, nesse contexto, né?
Então, eu preciso obedecer a palavra de Deus para eu o adorar em verdade. Porque a palavra de Deus é a verdade. Como que eu vou adorá-lo em verdade se eu não conheço a palavra dele, que é a verdade? Então, primeira coisa, para eu ser um adorador em verdade, eu preciso conhecer e obedecer a palavra de Deus. A segunda coisa, para de fato guardar suas palavras, eu preciso ter o Espírito Santo. Por quê? É o Espírito Santo quem nos aconselha, quem nos ensina, quem nos faz lembrar constantemente da palavra de Deus. Quando Jesus fala lá nos versículos 25 e 26, eu vou ler aqui até na tradução da NVI, que fala assim, ó: tudo isso lhes tenho dito enquanto ainda estou com vocês. Mas o Conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, lhes ensinará todas as coisas e lhes fará lembrar tudo o que eu lhes disse. Ou seja, Jesus não está dizendo, olha, vocês vão ficar super espertinhos, né? Daqui a alguns anos a galera vai ter lá um livro que vão chamar de Bíblia, e impresso bonitinho em várias cores, várias capas, várias versões. Aí é só você ler que você vai entender, porque você é muito esperto, muito inteligente, parabéns, vai lá. Não. O que Jesus disse foi que o Pai enviaria um conselheiro, e esse é quem nos ensinaria e quem nos faria lembrar a respeito de tudo aquilo que ele nos ensinou. Então, ok, eu leio, eu sou uma pessoa inteligentinha e eu entendo, legal, mas a revelação perfeita do que é a palavra de Deus, do que é a vontade dele para minha vida sem distorções, ela vem pelo Espírito Santo. Então, eu preciso ter o Espírito Santo em mim para eu poder dizer que eu adoro em espírito. Amém? Lá em João 4, 23 e 24, é aquele trecho mais famoso, né, sobre adoração, quando Jesus diz: mas a hora vem e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Deus é espírito e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Então, confirmamos aquilo que eu disse. Eu preciso ser um adorador em espírito. Como? Eu preciso ter o Espírito Santo em mim, o Espírito Santo habitando em mim, fazendo morada em mim. Preciso ter o templo limpo, a casa limpa para que ele possa habitar, para que eu possa ser um adorador em espírito. E eu preciso conhecer a palavra de Deus, para eu poder dizer que eu o amo e que eu o adoro em verdade. Então, para você se intitular um adorador, você não tem que cantar, dançar, tocar, nem mesmo falar, né? Porque assim, o verdadeiro adorador nem é aquele que conhece super a palavra de Deus e sai por aí falando. O verdadeiro adorador é aquele que vive. Para eu ser considerado por Deus um verdadeiro adorador, eu não preciso conhecer a palavra de Deus ao ponto de falar e discutir sobre ela. Eu preciso conhecer a palavra de Deus ao ponto de vivê-la. Eu acredito que a maior prova de amor que eu posso dar a Deus é ser testemunha dele, né? É ser testemunha dele em todos os lugares. Além de ser agradável a ele quando nós estamos lá, no nosso íntimo, quando estamos a sós. Então, guarde essa palavra no seu coração, né? Adore ao Senhor em espírito e em verdade com a tua vida. Não só no momento que você vai à igreja ou num momento especial. O adorador, ele não para de adorar. O adorador é intenso, ele é ativo. Ele está o tempo todo buscando a vontade do Senhor. Ele está o tempo todo atento à voz do Espírito Santo. E ele está o tempo todo disposto a agradar ao Senhor, a obedecer ao Senhor, a servir ao Senhor. Adorador é aquele que não, quando aceitou a Jesus, ele não reconhece só como seu Salvador, aquele que vai livrá-lo do inferno, livrá-lo do terrível mundo. Mas é aquele que é o seu Senhor e Salvador. Aquele a quem eu vou me dedicar, eu vou servir. E aí sim, ele vai ser o meu Salvador, aquele que vai me levar para morar com ele na eternidade. Amém? Então guarde essa palavra no seu coração. Seja um adorador do Senhor o tempo todo em sua vida. Se porventura você que está aqui me assistindo tenha o dom da música, tenha o dom da dança, o dom do canto, seja musicista, você toque, você faça o que for,
Utilize isso para expressar o seu louvor ao Senhor. Utilize isso como uma ferramenta para você externar todo esse amor que você sente por Ele. Mas não limite a isso. A adoração é muito mais. Amém? Fica com Deus, Deus te abençoe e até o próximo vídeo.